Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast SI, Superação e Histórias que Inspiram. Estamos novamente com mais um professor nosso convidado. Como você se chama e em que área você atua? Olá pessoal, eu sou o professor Railson Bernardo, eu atuo na disciplina de matemática aqui na instituição. Quanto tempo o senhor atua aqui na nossa escola? Faz muito tempo? Aqui na escola eu sou relativamente jovem, né? Eu acho que eu sou o professor mais jovem daqui em tempo de serviço. Eu estou aqui há aproximadamente um ano, eu entrei aqui na escola em agosto do ano passado. O senhor sempre quis ser professor? Sempre. Desde criança? Sempre quis ser professor, não tinha uma segunda opção. Se eu não fosse professor, provavelmente eu seria vagabundo. Nessa parte de ser vagabundo, assim, seus pais diziam assim, olha Raiz, tu vai estudar ou tu vai pegar e pega um chato e vai ir pra mata, Era assim? Eu acho que todo menino de sítio, que nasceu e se criou em sítio, passa por essa fase. Ou você tem dois caminhos, ou você vai estudar, ou você vai trabalhar. Vai arrancar todo. Vai trabalhar, vai ajudar com o pai é pedreiro, você vai ajudar na obra, o pai é agricultor, você vai ajudar no roçado. Como eu, modéstia à parte, não tenho a menor habilidade em qualquer uma dessas áreas, eu resolvi seguir o caminho do estudo. Os seus pais sempre também queriam que o senhor fosse professor? Meus pais, eles não pressionavam tanto em questão de escolha de profissão. Eles sempre deixaram livre, sabe? Nunca pressionaram. Eles queriam que o que eles falavam, que eu tinha que procurar garantir a estabilidade financeira e, como o pessoal da geração mais antiga sempre tem, uma pressão por aposentadoria, porque eles só falam em se aposentar, né? Foi pronto, eles falavam, garanta uma coisa que vai se aposentar. Aí eles nunca tiveram essa pressão não, foi escolha minha mesmo. Como foi sua jornada até o senhor começar a atuar na área profissional? Então, a jornada acaba sendo um pouco turbulenta, né? Novamente, como eu nasci e me criei no sítio Pé de Serra do Joá, sair de lá para a cidade já era difícil. Sair de lá para o centro de Aroeiras, imagina ir para Campina. Aí tinha que passar um pouquinho de perrengue para pegar a moto, às vezes tinha lama, às vezes a moto quebrava, eu, inclusive bati o motor da moto 2 vezes durante a graduação. Aí ficava no meio do caminho, tinha que voltar empurrando. Às vezes atrasava, às vezes você vinha chegando no ponto da pista de pegar o ônibus, aí viu o ônibus passando, indo embora. Ixi. Aí você tem que acelerar, passar do ônibus e guardar a moto em outro lugar para conseguir pegar o ônibus. Aí essas dificuldades acabam pesando um pouco, né? Você fica bem cansado. Assim, agora devia ser uma aventura muito grande para assim, já vem um ônibus, agora vou sentar o pé para passar. Aí já vinha na cabeça, não, agora meu filho, agora sai do meio. Sai do meio que dá mais raiz para ir para a universidade. Já teve dia do senhor ter que voltar para casa? Não, para voltar não, porque também dependia do dia da aula, né? Porque vocês, quando chegar na universidade, vocês vão aprender. Tem aula que é perdível, ou seja, você pode perder que não tem problema não. Agora, tipo, era uma aula que eu sabia que se eu perdesse, eu ia perder o conteúdo todinho do bimestre. Aí, meu amigo, aí você pegava van, ia para integração, pegava ônibus e se virava. O bom de você começar a ir para a universidade é porque você aprende a se virar também, né? Porque você vir para aqui, às vezes seu pai dá uma carona, você perdeu o carro, papai e mamãe vem trazer, para Campinas não vão levar. Aí você aprende a se virar sozinho. Assim, apesar dessas suas aventuras, assim, de passar na frente de ônibus, o senhor sempre foi um aluno estudioso? Ou foi um aluno assim, discreto, assim, gostava de brincar e... Eu divido a minha vida no fundamental e no médio. No fundamental, acho que era um dos melhores alunos da escola. Teve um primeiro que eu acertei todas as questões. Eu gabaritei a prova. Na segunda fase, aí é meio complicado, né? Como não tinha preparação na época, aí a gente acaba ficando um pouquinho mais abaixo. Agora no ensino médio, aí o carreto foi grande, viu? Mas eu nunca fiz a final na escola. Na vida. Na escola. Na universidade, outro rolê. Aí daí o senhor, assim, sempre quis ser professor de matemáticos. Quais foram as suas maiores inspirações? Foram os seus pais ou algum professor da... A gente sempre tem os pais como inspiração como pessoa, né?
pelo esforço que eles fazem para criar você, para não deixar faltar nada. Então eu sempre levo a inspiração como pessoa. No campo profissional, sempre cito 2 professores, que é o professor Janilton e o professor Alberes. O professor Janilton foi meu professor no 7º ano do ensino fundamental e o professor Alberes foi no 8º e 9º ano. Ambos de matemática. Ambos de matemática, eu adorava as aulas deles, aí sempre... Foi pegando gosto. Sempre, eu já era bom em matemática, né? Aí eu peguei gosto pela área. Quais foram os seus maiores obstáculos durante esse tempo? E o que ajudou o senhor a não desistir? Então, de obstáculos teve a questão do transporte, né, do translado para sair daqui para Campina, que era bem complicado. Às vezes você tinha que fazer esse percurso mais de uma vez ao dia. Você tinha que ir de manhã, voltava, chega aqui de 1 hora, aí vai para Campina de 4h50, chega aqui de meia-noite, para no outro dia ter que sair de 5 horas da manhã de novo. Aí esse é um obstáculo que eu considero bem pertinente quando você mora aqui e está na graduação. Aí também tem a questão financeira, né? Que uma coisa é você ser liso em Aroeiras, outra coisa é ser liso em Campina. Porque aqui em Aroeiras, como eu já mencionei anteriormente, às vezes você liga, pai, vem buscar aqui, aí em Campina não tem como. Sobre essas questões financeiras que o senhor citou, sobre o pé de meia, o senhor acha que o pé de meia hoje que estão ajudando adolescentes e jovens que estão indo para a faculdade, ou o senhor acha que isso aí é um gasto? Não, é um incentivo bem interessante, né? Do ponto de vista do jovem, como não faz tanto tempo assim que eu fui jovem, aí a maior dificuldade que a gente passa, boa parte a gente consegue resolver com dinheiro. No centro de saúde, né, a gente resolveria com dinheiro. Desde que você saiba poupar o dinheiro, né? Para gastar na hora certa, porque infelizmente a gente vê o menino aí, pega o pé de meia cai e no outro dia já não tem mais nada. Vocês não têm gasto com absolutamente nada, os pais dão praticamente tudo para vocês. Aí o ideal era que você conseguisse poupar um pouquinho desse dinheiro para no futuro você poder investir em algum material ou já reservar para esses gastos que eu tô mencionando. Porque na universidade você gasta com força, viu? A gente brinca que a universidade é pública, é gratuita, mas você paga com a alma. E essas questões de dificuldade financeira, de transporte, mas o senhor já teve alguma dificuldade na universidade de estudo, de prova, de TCC? Então, no começo da universidade a gente sempre tem um choque de realidade, tá ligado? Porque uma coisa é a realidade que você tem de ensino médio. Porque aqui vocês vão concordar comigo que você não faz praticamente o menor esforço e você é aprovado. Então tem gente até que se desmotiva, se desleixa, que não é o ideal, porque o ideal é que você olhe para você. O seu único adversário é você, esquece dos outros. Se o outro passou sem esforço nenhum, problema dele. Aí você faz a sua parte. Aí voltando. Aí nessa realidade de ensino médio, como a gente não é obrigado a fazer tanto esforço, a gente acaba levando assim, empurrando com a barriga. Aí na universidade ocorre o choque de realidade. Porque quando você chega numa universidade, o primeiro choque de realidade é porque aqui todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Lá você não conhece o pessoal da sala do lado, porque é outro curso. Aí você troca de sala toda hora. Aí, e os professores, boa parte deles, eles não estão nem aí. De onde você vem, se você teve problema para chegar lá, se seu pai está doente, se sua mãe está doente, você vai ter lá a aula, ele vai passar a aula. Aí 8 aulas, uma prova, 8 aulas, uma prova. Você tirou nota, beleza. Você não tirou, tchau. Reprovou e acabou. Sem migué. O senhor teve muitos amigos na universidade que lhe ajudaram ou sempre foi você com você? Não, a gente faz muita amizade na universidade. Porque no curso de matemática não sobra muita gente, né? Na minha turma começou 40 e acabou 7. Mas ainda assim, nesse choque de realidade que você tem, você acaba sofrendo no começo. Aí no começo você leva a pancada com força. Entendeu? Leva muita pancada. No meu primeiro período eu fiz 2 finais. Eu nunca tinha feito uma final na vida. Cheguei no primeiro período da universidade, logo 2 finais. Aí eu conheci um professor que, inclusive, que é meu aluno, toda a primeira aula eu falo sobre ele, o professor Pierre.
Que aí eu comecei a ouvir algumas palestras dele, ele ensinando a estudar. Aí nessas palestras dele, aí foi a mudada de chave para a minha universidade. Que aí eu entendi como é que se estudava direito. E o que é que eu tinha que fazer para estudar direito. Entendeu? Aí, você acha que as palestras são importantes? São bem importantes, desde que você preste atenção e desde que seja algo que vai influenciar um pouquinho, nem que seja um pouco diretamente na sua vida. Aí nessas palestras do professor Pia, eu aprendi a estudar e entendi que tudo que eu fiz na minha vida de estudo estava errado. Ou seja, eu tinha que recuperar os 12 anos de escola em 6 meses, que era para passar no período. Entendi. Daí, o que você diria para você, criança, e você, adulto de hoje, um professor, uma pessoa que inspiram também outros alunos? Olha, para mim, criança, eu não diria nada não. Eu só gostaria de poder olhar os momentos, né? Porque eu acho que a gente tem uma felicidade genuína quando é criança. A felicidade de poder brincar, de ficar correndo com os amigos, entendeu? Então essa felicidade genuína, nenhum outro momento da vida de vocês vão sentir. Então eu não diria nada, só gostaria de olhar e reviver um pouquinho aqueles momentos de novo. E em questão do Enem, a gente estava falando muito sobre a universidade, sobre o seu ensino fundamental, mas quando você se esforçou muito para passar no Enem, como foi esse período? Se eu disser que eu me esforcei para ficar bonito no vídeo, eu estou mentindo. No ensino médio eu era um vagabundo, fazia nada. Como eu disse, no ensino médio não tem o menor esforço, você passa, não é? Aí por isso que eu disse, o único concorrente que você tem que olhar é com você mesmo. Então eu fiz o menor esforço e consegui entrar. Foi lá que aí ocorreu a virada de chave. Daí acho que o senhor aqui dizia assim, o senhor pensava que o senhor estudando aqui, o senhor era a mesma metodologia lá na universidade? Todo mundo pensa. A gente sabe que vai ser um pouquinho diferente, né? Porque vai para outro ambiente, é mais gente. Totalmente. Mas você não tem ideia até você chegar lá e perceber como é totalmente diferente. E na questão pessoal, professor, a gente está falando muito da questão profissional, mas na questão pessoal, como foi sua vida pessoal? O senhor se casou, se teve filhos, como foi sua vida pessoal? Então, eu me casei bem cedo, né? Casei com 16 anos, minha namorada engravidou na época. E foi um momento bem turbulento na minha vida. Mas eu acho que até foi bom, porque eu acabei não me distraindo com outras distrações que ocorrem na vida do jovem. Você ir pra maturidade cedo. Você ir pra festa, você ser imaturo. Isso aí eu praticamente não tive. Então acabou ajudando também a crescer um pouquinho mais cedo. Porque geralmente o homem ele demora muito a amadurecer, né? Em questão do seu filho, o senhor acha que ele é uma inspiração para você hoje em dia? Ele te motiva a cada dia? Motiva. Sempre, qualquer pai vai dizer a mesma coisa, vai motivar porque é um motivo para você acordar cedo, para você ir trabalhar, para você se esforçar para manter o emprego, né? Porque você sabe que você tem, além de você, tem outra vida nas suas mãos. O senhor acha que a família é algo mais importante agora, nessa parte de sua vida, nesse momento? Sempre importante, né? A família sempre é importante, porque é um pessoal que geralmente está ali de garantia para ser um apoio, ser um suporte para você. Então, sempre foi importante, sempre vai ser importante, mas agora acaba sendo mais, onde eu tenho mais responsabilidade com a família. Porque enquanto eu sou jovem, praticamente não tenho responsabilidade, mas agora a responsabilidade é toda minha. Daí o senhor gostaria de falar uma frase ou algo para nós alunos que estão no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, seja lá qual for a série. O senhor gostaria de falar uma coisa que inspire eles? Eu acho que frase pronta assim, não é muito minha praia não. Assista a entrevista toda, tente pegar alguma dica, principalmente aquela parte do único correto que você tem é você. Se você conseguir for um pouquinho melhor do que você foi ontem, já é uma vitória no seu dia. Aí
todo ano, durante todo o ano, todos os anos, você sendo um pouquinho melhor do que você foi ontem. Esse é o desafio que vocês têm que ter contra si próprios. Não olhar para o lado e ficar se comparando com o coleguinha do lado. Você não sabe como é a vida do coleguinha do lado, nem ele sabe como é a sua. Justamente, muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite, participar do nosso podcast, o CI, Histórias Inspiração, Histórias que Inspiram. E ficamos por aqui. Muito obrigado, João Vitor, por participar do nosso vídeo, nossa filmagem. E espero que o senhor venha mais vezes para o nosso podcast para conversar sobre questões da educação e até a própria matemática, o terror de nós alunos. E ficamos por aqui e até mais.